simplificar as nossas vidas é necessário, porque quando a gente consegue remover das nossas vidas tudo aquilo que já não é mais útil, que não nos agrada, que não nos traz alegria, fica com a gente somente o oposto. O que é útil, o que nos agrada, que nos traz alegria, e a vida fica muito mais fácil. Fica mais fácil de lidar com as pessoas, de lidar com as situações, de lidar com os nossos objetos. Mas para algumas pessoas, simplificar a vida é tão confuso, tá tão complicado, começa a correr como se fosse uma maratona, sem aproveitar todo o processo, sem conseguir perceber que a gente precisa passar por todas as etapas dessa jornada, sem conseguir perceber e aproveitar esses momentos que são tão importantes pra gente. Como que a gente consegue facilitar esse processo de simplificar as nossas vidas? Como que a gente consegue tornar tudo isso mais agradável? É sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Olá, tudo bem? Eu sou a Berenice Moura, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao meu canal. Hoje nós vamos falar sobre simplificar a vida, né? A gente sabe dos benefícios. Ter mais tempo, ter mais espaço, ter mais recursos financeiros. Na prática, funciona assim. Eu mantenho na minha vida somente objetos, coisas, relações, né? Gastos que fazem sentido para mim, que são importantes para mim, que são úteis, que me trazem alegria de alguma forma. E muitas pessoas já conseguem compreender como isso é gratificante, como isso pode tornar a sua vida mais satisfatória, mais feliz. Só que do mesmo modo como as pessoas acreditam que isso é importante, eu vejo que muitas pessoas acabam sofrendo com isso porque querem a mudança, a transformação de uma hora para outra. E é importante a gente compreender que passamos a maior parte das nossas vidas, porque se a mudança começa agora, né? Então, de hoje, olhando para trás, passamos a maior parte das nossas vidas imersos em uma cultura que nos diz que nós precisamos comprar, ter, agradar as outras pessoas, enfim, que nos ditam muitas coisas e agora a gente precisa então, né, interromper esse ciclo, né, começar a remover das nossas vidas aquilo que já não faz mais sentido pra gente, para que a gente comece um novo ciclo nas nossas vidas. Mas é preciso compreender, né, até para acalmar os ânimos aí, que tudo isso é possível, de fato simplificar a vida é necessário, de fato simplificar a vida torna a nossa vida mais satisfatória, mais feliz, mas é preciso respirar e compreender que isso não acontece do dia para a noite. A gente começa um processo de transformação. A gente precisa pensar, ter calma e entender que a gente vai olhar para a nossa vida como ela está agora, como se você estivesse tirando uma fotinho da sua vida e pensar, reavaliar, né? Área por área da sua vida, aspecto por aspecto. E é importante que a gente consiga compreender isso, porque senão a gente passa a acreditar que as coisas acontecem de forma instantânea, né? Nós talvez fazemos parte de uma geração onde tudo acontece de forma instantânea, sem passar por um processo, né? Sem passar por uma autoanálise, sem passar por um autoconhecimento. Definitivamente, para que a gente consiga ter os benefícios do simplificar a vida, da vida minimalista, da vida essencialista, da vida intencional, ou seja lá o nome que você quiser dar, para que a gente consiga vivenciar todos esses benefícios, a gente precisa compreender que existe um processo, uma jornada a ser caminhada, a ser trilhada, reflexões que precisam ser feitas. Porque como que eu vou remover da minha vida tudo aquilo que já não é mais útil para mim se eu não refletir sobre isso? Porque se eu não refletir, o que vai acontecer? Eu vou remover da minha vida coisas que não são mais importantes, mas depois vai voltar tudo de novo. Porque
eu fiz algo muito superficial. E aí envolve várias coisas, né? A gente pode começar fazendo isso de forma física, né? O minimalismo fala bastante sobre isso. E aí a gente pode começar fazendo, né, essa simplificação, começando pelos objetos, e o minimalismo nos ajuda bastante com isso, né? É manter aquilo que faz sentido na nossa vida, aquilo que é útil pra gente, e se tornar mais fácil se a gente começa por áreas específicas, locais específicos na nossa casa. Mas é importante que a gente tenha essa mentalidade de que muitas vezes você vai precisar fazer mais de uma vez isso. É importante que você compreenda isso. E aí, depois que a gente já fez isso nos nossos objetos, essa reflexão, analisando tudo isso, a gente vai conseguir fazer isso em outras áreas da nossa vida, com atividades, com relações, financeiramente. E o que é muito positivo? A gente pensar, analisar, né, aquela fotinho que a gente tira da nossa vida, pensar qual é a transformação que eu quero de verdade na minha vida, né? O que eu realmente quero? Hoje eu preciso ter mais tempo, então eu preciso trabalhar em tudo aquilo que está me roubando o meu tempo. Eu preciso ter mais espaço, né? Porque tem gente que acha que sempre precisa de uma casa maior, um local maior, mais espaço. Mas assim, é mais espaço por quê? Para guardar tudo aquilo que eu já nem uso mais? Ou eu preciso de mais dinheiro para saldar uma dívida, para realizar um sonho, para criar um projeto? Não importa. Entender por onde a gente quer começar a simplificar a nossa vida faz o total sentido. E aí a gente pode começar a aplicar técnicas, a gente consegue começar e compreender que todo esse processo ele leva um tempo, porque senão a gente no meio daquele, né, no fervor da emoção, quando a gente está removendo várias coisas, a gente quer que simplesmente termine, né? Isso começou comigo nos primeiros ciclos de organização, porque quando a gente remove muita coisa, parece que não vai terminar mais, né? Parece que a bagunça não vai sair de casa. Então a gente conseguir compreender que é normal, calma, tá tudo bem, a gente tá removendo, talvez eu precise fazer isso mais de uma vez, né? Foi aí que eu percebi que eu precisava criar alguns mecanismos que pudessem me ajudar a fazer isso, né? Porque a gente, no meio de toda dessa jornada, a gente vai se deparar com algumas coisas. No meio de tudo isso, a gente vai se deparar com sentimentos. Então, muitas vezes, a gente vai pegar um objeto e vai se emocionar. A gente vai lembrar de pessoas especiais, a gente vai lembrar de momentos especiais que a gente viveu. E aí, muitas vezes, a gente acaba não fazendo aquele processo de simplificar, não organizando, não desapegando, por sentir medo de desapegar daquilo. Então, muitas vezes eu senti isso e aí depois pensando, então tá. Então vou remover aqueles objetos sentimentais, aquilo que realmente é importante para mim. Ou alguns objetos eu tinha medo de precisar no futuro e aí mantinha comigo. E aí foi engraçado porque por uns 2 ciclos de organização eu me deparava com os mesmos objetos. Poxa, não usei, não desapeguei, mas continuo com medo. O que eu posso fazer então para que de forma muito consciente, muito intencional, eu consiga me desapegar disso, sem sentir tanto medo? Foi aí que eu pensei na área ou na caixa de quarentena. A área caixa de quarentena é um espaço onde a gente coloca aqueles objetos que a gente tem dúvida se vai ou não precisar no futuro. Então eu estabeleci um período onde eu deixei aqueles objetos, né, nesses ciclos de organização que eu estava fazendo. E depois que passava o período, eu sabia que eu tinha deixado passar um período ali. Então, muito consciente, muito tranquila, eu ia lá e desapegava. Mas talvez você esteja buscando simplificar o seu guarda-roupa, ou simplificar as suas finanças. Nossa, mas eu tô gastando tanto, nem sei por onde eu tô gastando. Talvez você queira simplificar o seu guarda-roupa, tornar mais fácil para você. Você gasta muito tempo de manhã, tem roupa saindo pelo guarda-roupa, mas mesmo assim, quando você precisa ir a algum lugar, você abre ele e fala: nossa, não tenho nada para vestir.
Será que você não tem mesmo nada para vestir? Ou será que ao invés de comprar mais roupa, fosse mais interessante você, né, conseguir compreender o seu corpo, o que funciona para você, o que veste melhor em você, para que você possa tornar o seu guarda-roupa de fato mais simples, mais funcional, mais agradável para você. Percebe? Às vezes é uma simples mudança de ótica, uma simples mudança de percepção. Ou talvez você esteja gastando muito e não sabe nem por onde está gastando. Muitas pessoas falam assim, tá tudo caro. Sim, tudo sofreu, né, a oscilação dos preços por diversos fatores. Mas além disso, a gente precisa pensar onde a gente está direcionando o nosso dinheiro. E mais uma vez, talvez mudar a ótica, tentar entender como, onde, por que eu estou gastando meu dinheiro nessas compras, com essas coisas. Será que tudo isso está fazendo sentido na minha vida? Quanto tempo que a gente gasta organizando a bagunça na nossa casa? Quanto tempo a gente gasta fazendo atividades que nem fazem sentido pra gente? Quanto tempo a gente passa fazendo coisas só para agradar as outras pessoas? Será que a gente precisa mesmo fazer isso? E aí talvez você esteja me respondendo, não posso fazer o contrário, né? Então eu vou mudar a pergunta. Será que a gente consegue construir uma vida satisfatória, uma vida feliz agindo dessa forma? Não, né? Então a gente precisa analisar a nossa vida de outra ótica, com outra perspectiva. De fato, buscar entender o que funciona melhor pra gente. E esse processo todo, né, de transformação, de simplificar a vida, por isso que ele precisa ser visto de fato como uma jornada. Porque a gente vai conseguindo se entender, compreender melhor o que funciona pra mim. O que realmente é importante na minha vida. Porque às vezes, quando a gente começa no minimalismo, no essencialismo, na vida intencional, quando a gente começa essa jornada de transformação, às vezes a gente entra com uma ideia, né, enxergando que coisas são importantes pra gente, e aí ao longo dessa jornada a gente percebe que é um pouquinho diferente, ou é muito diferente. Sabe por quê? Porque a gente passa a se compreender, a parar de olhar lá fora e olhar mais para dentro, olhar pra gente de verdade, entender quem nós somos de verdade, o que funciona de verdade pra gente. E é aí que vem a grande transformação, porque aí você passa então a reduzir as vozes do externo que vem pra gente o tempo inteiro e passa a ouvir mais a sua voz, as suas vontades, as suas reais vontades. Não aquelas vontades que dizem que você precisa ser. Quando a gente consegue compreender isso, assim, tentar minimizar um pouco essa ansiedade, sabe? Eu quero que a minha vida seja transformada instantaneamente. Isso não existe, né? A gente precisa passar por um processo. É como ir à academia, né? Se a gente está desejando uma vida mais saudável, né? A gente vai precisar de uma jornada até que o nosso corpo esteja acostumado com essa nova rotina de exercício, enfim, né? Essa nova rotina para que ele fique mais saudável. E simplificar a vida é a mesma coisa. A gente precisa de um tempo, né? Adotar novas práticas, adotar novos hábitos, até que tudo isso se torne mais fluido, mais natural. Mas vale a pena. Sabe por quê? Porque vale a pena viver uma vida satisfatória de acordo com o que é importante pra gente. Aquilo que faz a gente realmente feliz. Não aquilo que outras pessoas estão dizendo pra gente que a gente deve fazer, ser ou viver. Por isso, comece a simplificar a sua vida agora. Agora mesmo. Pense em como está a sua vida. Pense no que você deseja, né? Quais são os seus objetivos? E vá começando, vá buscando. Continue a jornada, porque vai surtir muito efeito. E coloca aqui nos comentários qual é a sua maior dificuldade para simplificar a sua vida. Qual é a área mais difícil? É organizar os objetos? É a área financeira? É conseguir administrar o seu tempo? Conseguir ter tempo?
coloca aqui nos comentários, porque eu vou adorar responder você e com certeza o seu comentário pode ajudar outras pessoas. E se você é nova ou novo aqui no meu canal, seja bem-vinda, seja bem-vindo e se inscreva para não perder os próximos vídeos que eu postar aqui. Eu agradeço a sua presença até o final desse vídeo. Vejo você no meu próximo vídeo. Tchau, tchau!